Olá, meu nome é Cláudia, esse é o blog Viajando com Papel e Tinta. E no vídeo de hoje estarei fazendo uma atualização do projeto lendo a Agatha Christie. Então, vamos começar? Agatha Christie é uma escritora que eu amo e eu me propus ler um livro dela por mês e assim ler todos os livros que ela publicou. Esse projeto já rola há algum tempo aqui no canal, mas em 2019 eu decidi começar a leitura em ordem cronológica. Para todos os livros da Agatha que tiverem post, eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu comecei o ano lendo A Mansão Howell, que é um caso com o Poirot. Poirot é convidado pelos seus vizinhos para um almoço. Ao chegar na casa de seus vizinhos, ele acaba encontrando uma cena bastante dramática de um homem agonizando. A princípio, o Poirot toma aquilo como uma encenação, mas ele percebe que aquilo ali não é uma encenação. Aquele cara está realmente ferido e vem a óbito. E cabe ao Poirot investigar o que realmente aconteceu. É um caso que todo mundo percebe que o Poirot é meio que um elemento estranho ali. Nós temos algumas declarações da Agatha que ela meio que se arrependeu de ter colocado o Poirot ali. Mas é uma leitura bastante interessante e que merece ser conferida. Em fevereiro eu li Poirot perto de uma cliente. Certo dia Poirot acaba recebendo uma carta. A carta tem data de algum tempo atrás. Ela acabou se extraviando. Nessa carta, a senhorita Emily acaba pedindo ajuda dele, porque ela suspeita que algumas pessoas estão tramando para matá-la. E ela pede que o Poirot investigue se as suas suspeitas são realmente verdade. Só que quando o Poirot decide atender ao pedido dela, essa senhora já veio a óbito. É muito interessante e é uma leitura bastante agradável. Em março, eu li A Extravagância do Morto. Nesse caso, o Poirot ele atende o pedido da sua amiga Ariadne Oliver, que é uma escritora e ela foi encarregada de preparar uma caça ao assassino como uma forma de entretenimento na festa que será dada na mansão Ney. Ariadne acaba recorrendo ao Poirot não por se achar incapaz de elaborar essa caça, mas porque ela sente que alguém está manipulando e que essa brincadeira pode sair muito errado. E é realmente isso que acontece e o Poirot vai investigar quem está por trás de todo esse plano. E assim, depois que você termina de ler, você percebe uma baita spoiler que vem no título, que no primeiro momento a gente acaba não se atentando, mas quando a gente recebe a conclusão dessa obra, você fica assim, como eu não percebi isso antes? E esse foi um livro que eu gostei muito. Já em abril eu li Cai o Pano, que é o último caso com o Poirot. E aqui o Poirot já está bem de idade, com a saúde bastante debilitada, e ele está de volta à mansão Style, que foi palco do seu primeiro caso. É assim, bastante tocante você ver quão frágil o Poirot tá, mas que mentalmente ele está a todo vapor. E é um fechamento assim, que faz jus a toda a história, a toda a trajetória do Poirot. Já em maio eu li Hora Zero, que é um caso do superintendente Barrow. E quando Neville Strange tenta unir a sua ex-mulher com a atual, muita coisa pode dar errado. Inclusive um assassinato é cometido e o superintendente Barrow vai tentar solucionar esse caso. É um caso bastante instigante, bastante interessante, com muita análise psicológica, bem lá a Agatha Christie. Sensacional. Junho foi um mês, então, de eu ler o Natal do Poirot. O Poirot ele acaba passando o Natal com essa família, que tem um relacionamento bastante conturbado, especialmente devido ao comportamento do patriarca dessa família, o Sr. Simon, que é um sujeito bastante desprezível. Eu achei bastante interessante essa história se passar nessa época do ano. Esses contrapontos, esses contrastes, o que torna a leitura ainda mais interessante. Julho foi o mês de 13 à mesa. A famosa atriz Jane Wilson alardeia para os quatro cantos que adoraria matar o seu marido. Facilitaria muito a vida dela, já que ele se nega a dar o divórcio. E os desejos dela são concedidos, já que o marido é assassinado. É claro que ela se torna a primeira suspeita do crime, porém ela tem um álibi muito bom. Essa pra mim foi uma releitura, então foi muito legal encontrar as pistas no meio da história que eu havia deixado passar na primeira leitura. Agosto foi um mês de assassinato no campo de golfe. Novamente aqui o Poirot ele recebe um pedido de ajuda e novamente ele chega tarde demais e caberá investigar a morte do que teria sido um potencial cliente. A Agatha ela vai deixando algumas pistas ao longo da narrativa, bem camufladas, e eu achei bastante interessante. E em setembro foi o mês de Adversário Secreto, com o caso do Tom e da Tupence. Esses dois jovens eram bastante amigos na sua infância e acabam se reencontrando na sua juventude. É claro que vai surgir aquela faísca de interesse amoroso entre os dois. Meio sem querer querendo, eles acabam se enredando numa rede de espionagem e contra-espionagem muito interessante e cheia de aventuras e perigos. Esse é um livro que tem uma carga humorística maior devido à personalidade da Tupence, que é bastante divertida, bastante irônica. E eu quero acompanhar mais essa dupla, que eu gostei muito deles. Outubro foi o mês de O Homem do Terno Marrom, que é um caso com o Coronel Rice.
Esse livro foi publicado pouco depois da Primeira Guerra Mundial, então ele vai ter essa carga de espionagem, várias cenas de tensão. E foi um livro bastante interessante que eu gostei muito de acompanhar. E um final muito legal. Novembro foi o mês que eu conferi o primeiro romance da Agatha Christie, O Misterioso Caso de Style, propriedade de John Cavendish, que é amigo do Hastings. A gente tem então a morte da madrasta do John e a suspeita recai sobre o seu padrasto, que todos enxergam como um cara bastante vicioso e interesseiro. Esse é um livro cheio de reviravoltas, o Poirot sarcástico e enigmático como nunca, e eu considero esse um excelente livro de estreia. É claro que nesse livro a gente não tem a grandeza do E Não Sobrou Nenhum, mas é um excelente livro. E finalizando o ano com Poirot Investiga, que é um livro de contos, 14 contos ao todo. Essa pra mim foi uma releitura. Como acontece em todos os livros de contos, sempre tem aquele conto meio blé, mas tem contos excelentes. E um dos meus preferidos é o conto da caixa de chocolate. O caso do apartamento barato também é bastante chamativo. Mas sem dúvida o meu preferido é a aventura da tumba egípcia, que é extremamente hilário. Então esses foram os livros que eu li para o projeto Lendo Agatha Christie em 2019. Eu espero conseguir manter esse ritmo de leitura agora em 2020. Então, como são vários livros dessa autora, eu vou demorar alguns anos para concluir a leitura, mas é um projeto que eu pretendo levar até o fim. Espero que vocês tenham gostado. Beijos, até a próxima. Tchau!